Olá, Oi, boa noite. deixa eu ajeitar aqui, porque não tô te ouvindo direito, não. Pra mim tá bem baixinho, mas isso que é o meu microfone. É? Boa noite. Já deu Tudo bem? Tá me aqui. ouvindo? Uhum. Então tá bom. Vamos ver se a Davi entra aqui. Vamos esperar a Ela Davi. tá aqui, só que eu acho que ela tá com dificuldade de entrar. Eu não sei se ela não vê. Eu mandei o convite já de segunda vez aqui que eu vou mandar. Vamos ver. Oi, Davi, você precisa aceitar ou você precisa pedir para participar. Daí eu dou o aceite aqui. Vou mandar de novo o convite. Vamos esperar aí a Davi. Daviane não está conseguindo participar. Ai, meu Deus. Eu estou recebendo aqui a mensagem. Davi, quando você entra, vai aparecer para você clicar ali para participar. Se você quiser sair de novo e entrar de novo. É literalmente pedir para participar aqui. Pede. Pedir para participar, mas ela não sei. Talvez tenha que entrar e sair de novo, Davi. Deixa eu ouvir aqui teu recado. Entrou. Eu vou pelo celular, não consigo ir pelo computador. Não? Mas tudo bem. Ah, pelo computador você Pelo estava? computador não dá. Pelo computador não dá. Se eu soubesse que era pelo computador, eu tinha te avisado antes. Mas seja bem-vinda! Oi, gente linda! Pós-feriadão, estamos aqui, mais um Entre Irmãs. E nossa, parece que passou um tempão do último. Não sei se é porque essa semana para mim foi super corrida, viajei e tudo mais. E com feriado no meio, parece que ficou um tempão num vácuo assim. Mas estamos aqui de volta. E queremos dar as boas-vindas aqui para a Davi. Eu vou passar a palavra já para a Fábio iniciar. Vou passar já, Fábio. Depois eu falo. Vai. Oi, Cris. Bom, Beijo. quero aí agradecer, Davi, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda ao Entre Irmãs, que está sempre de portas abertas aí para você. E quero também agradecer a presença de todo mundo que está aqui e falar um pouquinho, né? Antes de passar a palavra, Davi, já vou te passar a palavra. Quero falar um pouquinho, né? Hoje a gente vai falar de algo que, para mim, que não atuo na área organizacional há muitos anos, é algo novo. Então, eu nem sei se eu sei pronunciar o certo. Como fala? Complacement? Compliance. Compliance. Ok, compliance de gênero nas empresas com política de prevenção ao assédio. É claro, né? Como a gente tinha live ali um pouquinho mais estudada ali para ter uma noção do tema, mas quero abrir perguntando o que seria Davi? Você explica para gente? Na verdade, a compliance tem a ver com a transparência no tratamento de homens e mulheres, principalmente tem a ver com equidade de gênero. Numa pesquisa recente, eu observei, não, vi que nós temos 56 homens no mercado de trabalho e 44% de mulheres. 62% de homens em cargos de liderança e só 38% de mulheres em cargos de liderança. Salários, as mulheres têm 20 a 25% a menos do que os homens. O que assim a gente constata é que as mulheres hoje dão os resultados financeiros mais expressivos do que os homens. Isso não é o que estou falando, né? São pesquisas sérias que traduzem esses dados para a gente
E eu depois vou falar um pouquinho que, felizmente, a mulher se preparou para o novo tempo. Um novo tempo, um mundo instável, dinâmico, ansioso, inquieto, e a gente está preparada, porque a nossa caminhada histórica, cultural e a nossa feitura nos fez chegar até aqui, fortalecidas para esse novo tempo. Que legal, bacana. É, Ó, vou Lu, falar assim, eu não apresentei a Davi. Apresente. pode apresentar, Fábio. Eu me apresento, eu sou prima Presente. da Fábio, eu sou psicóloga, trabalho há 28 anos nas áreas de recursos humanos, tenho uma empresa de transformação de cultura empresarial, trabalhei na Volvo, na Audi, trabalhei no sistema FIEP, onde eu fui diretora de RH, fui presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Paraná, vice na Brasil. Hoje escrevo livros, né? Alguns livros na área. Um deles é Mulheres na Liderança, vou falar um pouquinho dele aqui. E sou docente também nas horas vagas. Uau, né? Que currículo. Ô, Neu, conseguiu entrar. Sejam todas bem-vindas. Estou vendo aqui a nossa turminha do cursilho, as amigas de fé que a gente tem aqui, via Mia, a Jana, a Cris. Que delícia vocês aqui com a gente. Eu, aquele beijo. Regina, seja bem-vinda. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, porque eu não sei, Davi, a gente não fez live juntas. Mas como é tudo da mesma família, tutti conoscente, sabemos que falamos pouquinho, né? Então, vamos lá, gente. Bom, primeiro a Davi tá mudo, Davi. Ah, não. Não me Aí, ouve? agora saiu. Tá. Ah, tô Tô ouvindo. aqui. Você tá ouvindo, Fábio? Tô Tá ouvindo, ouvindo, Lu? Lu. É que você que não estava falando, Lu. Você ia falar alguma coisa. Tá, vamos lá, gente. Eu ia falar, a Davi deu um contexto aqui inicial sobre o que seria compliance. Eu gostaria só de contextualizar em relação ao tema no Brasil, porque a Fábio, assim como muitas pessoas que não atuam na área, e não necessariamente só no universo corporativo, enfim, mas que não tem uma afinidade mais até próxima com o direito, com o RH e tudo mais, às vezes o tema soa que é isso, né? De onde veio e tal. E até porque nós, brasileiros, temos uma mania de incorporar aqui no nosso idioma algumas expressões americanas para designar determinadas condutas. E o compliance, no Brasil, ele se tornou mais conhecida, essa expressão da transparência, com a lei anticorrupção, que é lá de 2013. A partir daí, essa palavra começou meio que pipocar. Mas ela trouxe inicialmente um olhar voltado para a questão da transparência tributária, trabalhista, como meio de evitar que essas empresas acabassem respondendo a processos, seja por sonegação, então por essa transparência. Aí veio também a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para proteger os dados das pessoas que se relacionam com esse meio, com as empresas, que também casam com a política de compliance, pela privacidade, pela lisura, pela transparência, pela ética com que essas empresas atuam. Aí o campo trabalhista também, para evitar aquelas demandas trabalhistas que sabemos acontecem, embora eu acredito que tenha até diminuído bastante no Brasil. Não posso falar isso com clareza, porque não é minha área de atuação. E, mais recentemente, o tema veio para a questão do compliance de gênero, que veio trazer a questão da inclusão, da diversidade dentro do meio corporativo. Isso por quê? Porque percebeu-se que, dentre essas estatísticas que a Davi muito bem apresentou aqui, as questões que desembocavam, às vezes, lá na Justiça do Trabalho, às vezes em demissões que eram injustas, às vezes em pedidos de demissão, tinham a ver com algo que estava por trás de tudo isso, que era, às vezes, um assédio, muitas vezes velado,
um assédio, seja ele moral, seja ele sexual. E por quê? Porque algumas condutas, infelizmente, eram normalizadas também naquele espaço. Por que eu digo também naquele espaço? E a Fábio e eu já dialogamos algumas vezes aqui sobre a questão, essas heranças que nós trouxemos enquanto sociedade do patriarcado, que colocava a mulher num lugar de submissão, num lugar em que ela era diminuída. E isso, obviamente, também se dava no espaço de trabalho, até porque a mulher demorou para poder chegar nesse ambiente, né? Lá atrás, a mulher era afeta aos cuidados da casa, aos cuidados dos filhos, ao cuidado dos idosos. Daí vieram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os homens saíram para a guerra e essas mulheres, que eram donas de casa, tiveram que pegar na enxada, pegar no batente nas fábricas, nas indústrias e começar a trabalhar. E aí é que as coisas começaram a mudar um pouquinho no nosso cenário, até porque pós-guerra, sabemos, esses homens retornaram, alguns com algumas debilidades, enfim, com algumas sequelas que os impediam de exercer o trabalho tal qual era antes. E essas mulheres começaram a assumir outros papéis. Mas, embora isso acontecesse, com o regresso deles, os papéis minoritários foram dados para as mulheres e essa diferença salarial também se acentuava. A mulher tinha na profissão dela como se fosse um complemento de renda e não uma profissão que era realmente valorizada por suas habilidades e competências. Uhum. Aí a Davi trouxe aqui para vocês um dado que ele não é invenção dela, não é invenção minha também, não vou aqui concordar com ela por mera opinião, mas que é uma questão estatística de produção, de resultado, né? De que a devolutiva em relação ao trabalho da mulher, ela é mais expressiva. Davi, eu queria mergulhar um pouquinho mais nisso, antes de entrar especificamente na questão do assédio, que é uma parte que me compete um pouco mais, mas para você colocar essas questões das potencialidades, das competências, o quanto isso pode ser minado por conta desse comportamento social que também vai para dentro do espaço laboral. Eu acho que a mulher, como eu disse, a mulher ela recebeu vários nãos na vida, né? Eu lembro meus irmãos podiam sair com 12 anos para a night e eu não podia, só acompanhada do pai e da mãe ou com os irmãos na escola da gente, né? De tantos a gente receber nãos, a gente se tornou mais resilientes. Então, o universo corporativo ele é cheio de frustrações. E a mulher sempre dá um jeitinho, né? E é um jeitinho saudável, ela costura, né? Eu falo assim, puxa vida, a mulher, ela precisa colocar uma inovação em prática, ela ouve várias partes interessadas e traz para o jogo várias partes interessadas para fazer aquilo que precisa ser feito para o bem-estar organizacional. Eu acho que tem uma questão assim do autoconhecimento. O que acontece? Para os homens não foi permitido chorar, nem entrar em contato com as emoções. A gente foi. Né? Eu lembro, eu e a Lu, a gente passava noites falando de sentimentos da gente, de emoções, e isso foi um privilégio, porque isso faz com que hoje a gente conheça as nossas sombras, as nossas luzes, os nossos pontos altos, os nossos pontos a desenvolver. A gente consegue, com isso, trabalhar muito bem a questão do ego. O que o ego é? O ego é aquela vozinha sem vergonha que fica no ouvido da gente, dizendo que a gente não é boa o suficiente. Então, você não é boa o suficiente, você tem que se masculinizar para ficar igual aos homens e dar resultado. Então, você não é boa o suficiente, você precisa de reconhecimento o tempo todo. Ou você precisa ser perfeitinha. Quando eu como mulher, a gente até parece que tem uma permissão maior para fazer terapia, para fazer uma mentoria e para se tornar um ser humano mais consciente daquilo que ele é. Então, eu acho que algumas características como essa, mas também a questão da diversidade, né? Não é incomum você ligar para o pai, para a mãe, cuidar do pai, da mãe que estão velhinhos, dos filhos, dos netos, dos irmãos, né? Isso faz com que a mulher, quando ela tem na sua equipe pessoas tão diferentes, ela consiga aproveitar a riqueza de cada uma dessas pessoas para trazer o melhor resultado para a organização. Acho que tem uma coisa que a gente é conhecida por conversar o tempo todo, né?
mulher, assim, até em banheira ela vai para conversar, e a gente acaba com isso praticando um modelo de educação que eu chamo de modelo de educação transformadora, que é aprender na conversa, na convivência, na reflexão. Eu lembro muito bem quando eu me separei e caí na pista e não sabia como fazer, e as minhas amigas separadas me ensinaram como é que funcionava esse mercado selvagem, né? Eu lembro muito bem quando a minha filha menstruou, que eu conversei com outras mães. Quando entrei na menopausa, as minhas amigas vinham com bula, né? Ah, esse remédio aqui é bom, esse floral é extraordinário. Então, a gente aprende muito na conversa, coisa que é extremamente valoroso nos dias de hoje. O ensino tradicional está com os dias contados, né? Então, esse rol de competências faz que a gente esteja no momento certo, na hora certa, do jeito certo para fazer diferença nas organizações. Não é fácil, eu acho que eu fui a única diretora do sistema FIEP mulher no meio de 12 homens. No começo eu não participava das decisões, eu batalhei até que entrei nesse jogo. Acho que algo que eu aprendi fundamentalmente foi que eu trabalhava horas e horas a fio. E eu quero contar para vocês sobre um divisor de águas, na crença de que se eu trabalhasse muito e deixasse minha família de lado, eu estaria realmente prestes a ser promovida. Isso não foi verdade. Eu lembro que eu chegava em casa, ia contar a história para minha filha, para Mariana, e muito cansada eu começava blá, 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 blá. E a Mariana, muito engraçada, disse assim, mãe, por favor, mais entonação. E aí, gente, eu arrebentei. Meu casamento acabou, não foi por causa disso, mas contribuiu. Eu percebi que eu não estava presente em casa como eu deveria com a Mariana. Fui para a terapia e passei a viver realmente de uma maneira muito plena. E no trabalho eu adquiri o autorrespeito. Daviane, você fica até as 11 horas da noite para apresentar teus dados lá por 11h30? Eu falei, não. Eu tenho minha filha em casa, eu estou sozinha, não posso. Daviane, você faz tal relatório de hoje para amanhã, sendo que já tinha sido solicitado há 15 dias atrás? Não, eu não faço. E depois disso eu fui promovida a diretora. Então foi muito legal. Essa crença equivocada de que tem que trabalhar igual uma camela para ser promovida, ela é realmente um equívoco na nossa vida e eu achei importante compartilhar isso com vocês. Eu acho que é importante. Fábio, você quer fazer um comentário? Perdão. Eu quero, Davi. Você me trouxe uma reflexão e até é algo que é bacana trazer aqui, porque recebo dentro do contexto clínico pessoas com essa crença de que se eu não produzir demais, eu não tenho direito de ter recompensas por isso, sabe? De crescer. É isso. Não é? Quantas E aí, vezes assim, eu levei a Mariana para o ambiente de trabalho, né? Assim, não tinha, fazia parte, né? Ela não sente tanto quanto eu sinto, né? Podia estar com ela brincando, mas é uma crença limitante mesmo. exatamente. E aí, o quanto a gente precisa aprender a ressignificar isso, né? Trazendo um olhar para a nossa profissão, né? De trazer o que é bom no trabalho, né? O trabalho não pode ser bom? O trabalho não Você pode ser sabe que prazeroso? uma vez, eu sempre falei para Mariana, nem que você vá vender miçanga na praia, eu quero te ver feliz e com os olhos brilhando como os meus brilham. E uma vez eu levei ela para a FIEP, ela tinha 8 anos, a babá dela tinha pifado, e ela disse, mãe do céu, vocês brincam aqui igualzinho eu brinco com meus amigos na escola. E hoje ela é um ser humano brincante com o mundo do trabalho, né? Ela escolheu fazer medicina, ela quer ajudar a curar almas, faz psiquiatria, os olhos dela brilham quando ela estuda psiquiatria ou ajuda alguém, então isso é muito legal, né? Deixar que apesar de todas as dificuldades, valeu a pena. E como você conseguiu quebrar algo que estava dentro de você, para ela aprender a fazer diferente. Olha que bacana. Né? Então, é importante isso. Mas, fale, Lu, você quer colocar alguma coisa? Não, estou aqui refletindo sobre o que vocês duas estão falando e a história da Davi que me tocou bastante sobre essa questão do esforço, né? De quanto mais eu faço na empresa, até porque essa questão eu até não vejo só como uma questão da mulher, eu vejo isso como algo que espero que ainda mude na nossa cultura brasileira, que é o tal do vestir a camisa da empresa, né?
Porque essa cultura do se você não faz hora extra sem cobrar por isso, se você não faz além daquilo que para o qual você foi contratada, mesmo não ganhando, não sendo remunerada por aquilo, se você não né, se você não chega antes de todo mundo no trabalho, se você não se pode, essa cultura, isso tudo precisa também mudar, a gente precisa avaliar essa questão. O que eu percebo, e até nos ambientes em que eu transitei com mais pessoas, eram muitas delas trabalhando medicadas. Não só a terapia, mas medicadas, porque estavam numa estafa mental, porque estavam passando por processos de depressão, de ansiedade, de pânico, devido a toda essa pressão que ainda existe, pode ser velado em alguns ambientes, né? A empresa vista como a sua família. Gente, vamos parar de romantizar isso. A primeira coisa que eu penso que nós precisamos desconstruir para poder falar no trabalho, num lugar saudável de trabalho, é entender que aquele local é sim o local de trabalho. Por mais que você ame ele, por mais que a tua empresa, os teus superiores, os proprietários, enfim, tratem bem, o que eu acho que é um absurdo, até eu estar falando isso, trazendo isso, porque tratar bem, gente, tratar com dignidade, honrar aquilo que foi pactuado, mostra a questão de ética daquela empresa. Isso não é um favor que a empresa está prestando para o bom funcionário. Então, tudo isso eu acho que tem que ser revisto. Eu não atuo na área trabalhista, como bem coloquei, mas quando falo em política de compliance, atravesso por todas essas questões. Porque não é possível eu falar em inclusão, em diversidade, em acessibilidade, se eu não estiver antes olhando para a minha empresa, que atua com ética perante os seus colaboradores. E aí passa por descortinar, por desconstruir essa história de que a sua empresa é a empresa que você trabalha, a instituição para a qual você trabalha é a sua família. Ou não, para tudo. a sua vida, né, Lu? Não é que a pessoa a tua família. come só uma fatia do bolo, Exatamente, é uma fatia da tua vida, mas ela não é toda a sua vida, não resume, e especialmente não é ela que vai cuidar da sua saúde na hora que você precisar. E sabe, Lu, quando você se torna uma pessoa mais rica para sua vida, quando você come a fatia dos amigos, da vida social, da maternidade, dos afetos, né? Você se torna uma pessoa muito mais interessante para a própria empresa. Foi assim que eu consegui galgar postos superiores na empresa, foi me tornando uma pessoa mais interessante para a vida. Quando você se respeita, né? Porque a gente tem o nosso limite, a nossa dignidade, tem coisas que esbarram nos teus valores, nos teus princípios, em quem você é, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que a gente precisa ter isso muito claro. Eu, infelizmente, acho realmente que precisamos ter algumas desconstruções nesse cenário todo, né? Que camisa você quer vestir? Cara, eu não vou vestir a camisa da empresa, com todo o respeito, eu vou defender a empresa que eu trabalho, eu vou cumprir e honrar com aquilo a que eu me comprometi, mas a camisa que eu visto é a minha. É a minha. E se tiver algo errado com isso, eu acho que alguém precisa rever, e normalmente é a empresa ou a instituição. Porque você não pode exigir mais do que aquilo para o qual aquilo do contratado, como é que é? O combinado não sai caro. Né? E, além de tudo, é ter esse olhar, que eu penso que também tem mudado assim, nesse contexto, Davi, você que atua bastante com RH, pode me trazer isso com muito mais clareza, esse olhar mais humanizado para os colaboradores. Sabe, Lu? Né? Porque as pessoas que estão ali estão doando o seu tempo para aquela empresa e muitas vezes, e no caso das mulheres, podemos trazer isso muito mais forte, porque ainda temos uma cultura que na licença maternidade confere um período maior porque ainda atribui mais à mulher. É natural isso, e já explico o fator, que não é um fator de igualdade formal, no sentido de que a mulher tem as suas peculiaridades. Quem amamenta? Mulher. Os primeiros meses de vida da criança, ela de fato precisa da mãe ali, ela depende da mãe. E isso não é uma questão de querer.
Agora, precisamos olhar que essa mulher, às vezes, volta desgastada. Eu acho que já tem algumas empresas, o mundo corporativo já tem olhado de uma forma diferente nessa questão do puerpério, de fases pelas quais a mulher passa por conta da sua característica biológica. Davi, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu ia falar que essa necessidade da humanização das empresas ficou gritante durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas literalmente confinadas viram o quão confinadas elas estavam por não se sentirem vistas, por se não serem parte da solução, por receberem bullying corporativo. Tanto é que as empresas voltaram para o presencial, as pessoas não querem voltar. Elas encontraram dentro de casa, apesar das adversidades, um lugar mais saudável para se trabalhar. Então, ou as empresas humanizam, ou elas humanizam. Ou as empresas confiam, ou elas confiam. Não importa quanto tempo eu passo dentro da empresa, importa que eu entregue resultados excelentes. E se as pessoas, os líderes, não aprenderam isso dentro da pandemia, não tem mais jeito. Porque na pandemia você tinha que dar uma missão e esperar o resultado. Não dava para ficar controlando quem estava atrás do computador trabalhando de verdade ou não trabalhando de verdade. Então, acho que esse foi o grande aprendizado que essa pandemia trouxe para a gente. Tem um comentário aqui da Márcia. Ela trouxe aqui: o comportamento da empresa fala de sua marca empregadora e conduta interna, valores, objetivos e missão, sem esquecer do propósito e da gestão humanizada, tendo atitudes para além do quadro na parede. E eu achei excelente isso que você falou, Márcia, por isso vou pegar o teu comentário aqui. Porque, embora a gente perceba, e concordo com a Davi, que a pandemia trouxe uma reviravolta nesse contexto todo. Conheço várias pessoas que não retornaram e que descobriram uma nova profissão, um novo nicho de trabalho e tudo mais, que tiveram que se adaptar por conta de todo o distanciamento. E ali foram descobrindo outras maneiras de trabalhar, de trazer até uma autonomia financeira com mais liberdade, com mais dignidade, com mais cuidados e sem descuidar daquilo que também importa. E vejo que isso não é só de mulheres, vejo homens também que hoje fazem uma questão, às vezes, até híbrida, né, que tem os seus escritórios. Agora eu vou entrar para o ramo da advocacia, mas que não vão todos os dias, que se dedicam, que fazem essa distribuição ali com a mulher, que dividem efetivamente os cuidados da casa, os horários de trabalho, as questões, e a coisa tem funcionado. Né? Então, porque o recorte, eu pegando agora o que a Márcia falou, o texto na parede, Márcio, o quadro na parede, o discurso, ele pode ser lindo, mas ele só se torna, ele só dá segurança para o funcionário, para o colaborador, a partir do momento que ele vê que aquilo que está na parede é de fato vivenciado por aquele ambiente. E quando eu falo aquele ambiente, é todos. Porque a gente está falando aqui, dá a impressão que eu estou falando só de quem está lá no topo da pirâmide nessas organizações. E não, né, Davi? Porque quando vamos entrar no campo do assédio, por exemplo, sabemos que não necessariamente o assédio venha de cima. Às vezes ele vem da nossa linha aqui, né? do nosso horizontal aqui, entendeu? Não necessariamente você vai ter alguma questão que não é cumprida por parte de alguém que está gerindo o todo dessa empresa ou dessa instituição. Mas, às vezes, vai em outras camadas. Então, é preciso que todos tenham essa consciência, né? Quando a gente fala em urbanização das empresas, não necessariamente é de quem está lá no topo, mas é todo o grupo. Enquanto a gente fala, eu falo que eu não concordo com esse tema vestir a camisa, mas concordo com o trabalhar em equipe. A Márcia trouxe algo que você complementou muito bem, Lu, que o propósito, a missão, a visão, valores, competências têm que sair do papel, né, e entrar na ação para dar segurança para os colaboradores, mas eu acho incrível o que essa nova geração está fazendo em termos de revolução dentro das empresas, porque elas se negam a trabalhar numa empresa que não seja walk the talk, que não faça aquilo que fala, que não pratique os valores que elas declaram, né?
E o pessoal diz, o jovem sai por qualquer coisa. Não é por qualquer coisa que ele sai. Ele sai pela incoerência organizacional. Eu acho isso fantástico, porque tem dado um chacoalhão nas empresas. Elas não estão conseguindo reter esses jovens, não. Olha que bacana esse olhar. Porque eles já vieram nesse contexto todo, né? Que nós ainda estamos trabalhando para desconstruir das gerações anteriores. E mais do que isso, né? Um enfrentamento. Olha que bacana, né? Porque assim, não, estão colocando limites. Isso é muito importante para dentro dessa nova geração, saber dar limites, né? Independente da área do campo. E as empresas, isso deve ser novo porque a gente também aprendeu assim, não, mas eu pôr o trabalho ali em primeiro lugar. E o que eles estão fazendo é colocar a pessoa em primeiro lugar. Se eu não estou bem, eu não posso desempenhar um bom trabalho. Se eu não me sinto à vontade, confortável aqui, como que eu vou me manter? Né? Isso é muito bacana. Eu queria retomar aqui, para a gente não entrar muito na seara trabalhista e voltar para o nosso tema de compliance de gênero e para esse olhar voltado realmente para a questão, para os papéis, né, dentro desse universo corporativo, para falar sobre um fenômeno chamado teto de vidro, que são aquelas barreiras invisíveis que impedem as mulheres de ascender a postos mais altos dentro de uma hierarquia organizacional das empresas. Que obstáculos são esses? Por que ainda temos enfrentado esse tipo de situação, mesmo aqui em pleno século XXI, debatendo ainda igualdade de gênero? E quando falo igualdade, eu acho muito interessante que algumas pessoas, elas vêm me falar assim, mas você sabe, esse papo de feminista enche o saco, e, pô, o que mais vocês querem? Vocês estão querendo tomar o lugar dos homens, as mulheres inverteram os papéis. Nossa, não me fala isso que já me dá arrepio. Inverteram os papéis, odeiam os homens, é uma luta, é uma guerra agora contra os homens. Então, antes de mais nada, esclarecer, como eu sempre faço questão de fazer. Quando a gente fala igualdade, a gente não está dizendo que os homens e as mulheres são iguais nas suas características, né? Porque a gente sabe que temos peculiaridades de gênero. Quando trazemos a questão da igualdade, eu prefiro até usar o termo equidade, porque nós queremos os direitos iguais dentro daquelas competências. E o que a gente percebe, e a Davi trouxe já no início da fala dela, é que ainda trabalhamos com distorções e distanciamentos salariais dentro das mesmas competências, habilidades, titulações, carga horária, que são gritantes entre homens e mulheres pela simples questão de gênero. Isso sem contar que quando há uma possibilidade de uma promoção nesse espaço, se você está, coleguinha, concorrendo a essa vaga e o seu concorrente for homem, sinto te informar, ele está na sua frente. Com raras exceções. Penso que tem mudado as questões, mas ainda estamos num processo de construção de tudo isso, de evoluir para tudo isso, de se atentar a essas questões, porque não adianta também nós termos cotas, nós temos lei que obrigue a uma igualdade, que obrigue a uma paridade, que obrigue a que tenha números X e Y se a nossa mentalidade não mudar, se o nosso comportamento diário não mudar, porque eu sempre falo, não há lei que nos salve de um comportamento machista. E isso não tem nada a ver com o homem ou a mulher. Tem a ver com todos. Porque comportamento machista é um comportamento, não é sexo masculino ou feminino. Mulheres também têm comportamentos machistas. E as barreiras invisíveis acabam impedindo que essas mulheres galguem esses lugares. Por que elas ainda existem e como fazer, Davi, para que essa coisa se extirpe do nosso meio. E agora vamos voltar para o meio corporativo. Eu não vou nem falar do universo social, que sabemos que temos que enfrentar isso também, e que o que acontece no meio laboral nada mais é do que uma consequência do que vivemos em sociedade. Elas existem pela nossa grande tolerância e pela nossa falta de competência de dizer não muitas vezes. Isso tem a ver com a mulher.
Não tem a ver com os homens, não. Eu acho que eu lembro muito bem quando iam fazer orçamento numa empresa que eu trabalhei, para os homens pediam com 15 dias de antecedência, para mim com um dia antes. E o que eu fazia? Passava a noite produzindo um orçamento para entregar no dia seguinte. Então tem a ver com essa nossa resiliência, que é um ponto muito positivo, mas o excesso dela faz com que a gente se desrespeite o tempo todo. Então eu acho que tem a ver com isso, eu acho que a gente está aprendendo a dar limites, acho que a gente está aprendendo a poder ser autêntica, né? Trabalhei em empresas onde mulheres subiam na carreira porque eram masculinizadas mesmo, embora fossem muito femininas, né? Para mim foi muito difícil ser uma pessoa, uma mulher muito feminina, conseguir meu espaço dentro das organizações, mas valeu a pena. Vale a pena a luta porque a gente deixa legado, porque a gente facilita a vida de várias mulheres. E eu acho que vale a pena a gente pensar também no quanto homens e mulheres se complementam, né? Homens têm uma capacidade de foco, de planejamento, de lógica incríveis. Não que as mulheres não tenham, mas não é esse o ponto mais forte da mulher. Então, empresas conscientes da sua força são empresas que reconhecem e dão igualdade de oportunidades para homens e mulheres sem serem quem são na sua essência e contribuírem, assim, na sua melhor versão para os negócios. Perfeito. Fábio? Eu queria. A pergunta da Lu, Davi, me fez pensar assim, alguns exemplos que as empresas têm feito, se você sabe, né? Alguns exemplos assim que as empresas têm feito para que efetivamente exista essa equidade, para que efetivamente essa conscientização assim das pessoas para que de fato aquilo que é tão falado seja efetivamente cumprido no dia a dia. Se, se existe algo, né? E também, assim, se não tem, como que você vê esse caminhar aí no sentido em que pé estamos? Sabe, Fábio, se a gente não fizer nada, a gente vai levar 100 anos, falando sério, para ter a realidade que a gente deseja. Por isso que existe nas empresas aquilo que a gente chama de ações afirmativas. São ações que aceleram esse processo de equidade. Eu vou dar um exemplo. Tá. Eu recebi uma encomenda de um presidente uma vez para eu preencher 33 vagas de trainees com equidade de gênero. E eu tive 10 mulheres que passaram no processo e 20 homens. Eu falei, tá aqui. Ele falou, mas eu não concordo, eu não vou aceitar essa seleção. Eu falei, mas escute, presidente, eu não tenho, olha o que eu falei, eu não tenho culpa se eles demonstraram mais né, condição de ocupar as posições do que as mulheres. Ele falou, não quero nem saber, você procurou errado. E no fim a gente conseguiu fazer um meio a meio que deu muito certo dentro da empresa. A lei de cotas, tanto para questões raciais, questão de equidade de gênero, elas acontecem, aceleram esse processo também. Muitas vezes, bolsa de estudo, né? Às vezes é um critério de desempate, sim, ser uma mulher a estar pleiteando uma bolsa de estudo. Eu acho que isso é muito legal, porque isso realmente impulsiona e dá velocidade a um processo que tende a demorar. Bacana. E eu queria também saber, Davi, assim, pensando na política de prevenção ao assédio, né? A gente sabe que ele pode ser velado, né? Sabe que muitas vezes a mulher acaba pedindo demissão para não não ser vista como se expor, né? E nem não trazer aí meios de falar em qualquer coisa dela. Então ela prefere muitas vezes se retirar. Se você sabe se tem feito que tipo de política tem feito para que não exista isso, né? Para que se tenha um espaço de escuta, um apoio psicológico e efetivamente uma segurança de que aquilo que ela está sendo falado vai ficar em sigilo, né? Não vai ter algo que seja prejudicial. Acho que hoje é uma coisa bem básica que funciona é ter uma ouvidoria séria. Uma segunda questão é você preparar as lideranças. São as lideranças que dão o tom dentro de uma organização. Se você preparar os gestores
para, de fato, prevenir, estar atento e olhar a questão do assédio moral, sexual com seriedade, você consegue minimizar o risco do assédio. Mas você precisa ter um RH muito preparado, um RH corajoso. Eu lembro que eu presenciei inúmeras escutas sobre assédio sexual e eu levava isso para a presidência, mesmo que o meu tivesse, né? Também eu tivesse sendo ameaçada. E nunca aconteceu nada contra mim. A gente, inclusive, desligou gestores que assediavam moralmente ou sexualmente os funcionários. E foi, assim, um período de muito aprendizado para mim. Você tem como minimizar o assédio, sabe? E você tem que estar muito atento. Concordo contigo, mas ainda vejo bastante problemáticas em relação à questão do assédio. Isso porque tem duas questões muito importantes que precisam ser olhadas com um pouco mais de atenção. A primeira delas é que o assédio, especialmente o sexual, ele se dá normalmente num ambiente em que não há testemunhas. E essa mulher se vê constrangida, temerosa de denunciar. Então, para mim, é imprescindível, quando falamos em política de compliance, que tenhamos um canal de denúncias sério e anônimo que garanta o acolhimento e a proteção dessa vítima e que investigue com seriedade. Eu não estou colocando aqui, gente, como se daí vai virar fé, porque eu sei que vem esses comentários. Eu não digo aqui no nosso ambiente onde estamos aqui nessa live, mas sempre tem um ou outro que às vezes vem para mim no privado. Agora vai começar a festa de denúncia de assédio, porque os homens, coitado, não. E assim, de verdade, gente, não sou eu que estou falando, também não vai ser a Davi, mas estatisticamente, o percentual, os números de assédio, tanto moral quanto sexual, tem vítimas mulheres. E quando olhamos para o assédio sexual, o LinkedIn realizou uma pesquisa, salvo engano, foi o ano passado, 2023, em que ele constatou que 47% das mulheres já haviam sofrido assédio sexual. E destas, um percentual mínimo que tomou alguma atitude de denúncia nesse sentido. A maioria, sabe o que fez? Pediu demissão. Sabe por quê? Porque logo após a negativa da investida sexual, começou a sofrer o quê? O assédio moral. O que é, para quem não sabe, o assédio moral, ele pode vir de uma maneira muito direta, né, com acusações, com insultos, com gritos, com humilhação pública, com aquela exposição da pessoa. Eu não sei os espaços que vocês aqui que estão nos ouvindo já transitaram, mas eu já transitei por ambientes corporativos em que eu via isso ocorrer com mulheres. Dificilmente, e mesmo estou falando agora no espaço também do sistema de justiça, dificilmente você vê uma conduta de um colega advogado, por exemplo, com outro colega advogado, da mesma forma que ele vai se portar com uma colega advogada. Parece que por cima de nós dá para passar, sabe? Parece que eu vou constrangê-la. Então eu vou barrar. E muitas vezes inibe, especialmente a pessoa que é muito jovem, que está iniciando uma carreira. A mulher jovem tem que ter um olhar diferenciado de todas nós, assim, de todos e todas, mas eu digo de nós mulheres especialmente, porque realmente ela acaba sendo uma vulnerável e potencial pela sua própria experiência, pelo temor que existe em todas nós. Quem nunca sofreu uma conduta de assédio, né, como que atire a primeira pedrinha, porque é difícil uma mulher que não tenha passado por isso. E claro, daí também temos a questão do assédio indireto, né? Que é quando se propaga boatos, quando se isola a pessoa no ambiente de trabalho. Sabemos que isso acontece. Quando há fofocas, quando há aqueles bochichos e a pessoa chega para o assunto, quando há uma exclusão social, tipo, a pessoa não é mais convidada para interagir fora daqueles espaços, quando você vê toda a equipe lá num happy hour e você não foi convidada. Então, tem questões que precisam, que passam por essa questão
às vezes direta, às vezes não tanto, e que atinge sobremaneira a mulher. Penso, Davi, como você colocou, que algumas questões dizem respeito à própria atitude da mulher, eu vou te citar algumas aqui. Uma, aí, atrelando mais, eu coloquei mais as jovens, mas que também podem acontecer com mulheres maduras e com grande experiência dentro do ambiente de trabalho, que é se sentir efetivamente coagida, constrangida e não conseguir responder aquilo de maneira adequada. Então, às vezes não responde, às vezes quando vai responder já está por aqui, daí vomita tudo e acaba perdendo a razão e até cavando uma justa causa. Às vezes essa mulher adoece, aí quando ela adoece, vai trabalhar às vezes se arrastando, começa a faltar, acaba ganhando uma demissão por justa causa, porque ela não é vista. E porque ela não é vista, ela também não é ouvida. E muitas vezes ela não fala mesmo, por medo. Porque às vezes essa mulher também é arrimo de família. E fica temerosa de, mas se eu me colocar aqui, se eu contar aqui, se eu expuser aqui, se eu disser não aqui, se eu colocar um limite aqui, eu vou perder o meu trabalho. E isso acontece muito mais com nós mulheres do que com os homens. Eu vejo isso até na questão assim das faltas, do tirar umas férias. O homem não tem muita dificuldade em colocar que ele tem uma viagem programada e que ele tem que sair. E ele ganha mais ainda. E mas aí eu a acho mulher que fica cheia de dedos de programar isso porque ela vai descontentar a empresa, porque se bem nesse momento eles precisam mais de mim, e como é que eu vou fazer isso? Então, eu acho que nós temos uma tendência a colocar sim a nossa empresa enquanto dentro daquela caixinha da família. Por isso que eu comecei até a minha fala lá atrás falando sobre se vestir a camisa. Que empresa é empresa, ou trabalho, né, gente? Vou mudar o nome, que parece que eu estou falando só das empresas, eu estou falando de tudo, do ambiente de trabalho. Trabalho é trabalho, né? E família é família, são duas coisas distintas. E essa Esse negócio camisa, de. né, Lu? Essa camisa tem que ficar apertada. Essa camisa tem que ficar apertada até a gente se livrar dela. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu me preocupo um pouco com isso, Davi, porque eu percebo, assim, que me preocupo muito quando eu vou colocar essa questão do que nós, mulheres, acabamos agindo, até por influência de toda essa cultura patriarcal à qual nós pertencemos, que nos coloca muitos papéis. Porque quando a gente vê, a gente não está cuidando só das pessoas da nossa casa, a gente também está cuidando das pessoas do nosso trabalho, mas a gente não está cuidando da gente. Porque a gente foi ensinada a cuidar do outro, mas não a cuidar da gente. E quando a gente consegue, Lu, a gente consegue cuidar. Quando a gente toma consciência e começa a cuidar da gente, a cuidar do outro, a equilibrar os pratos, mas com mais leveza, a gente se torna muito, muito interessante para as empresas, viu? Porque a empresa é o equilíbrio de pratos o tempo todo. E aí a mulher sai na frente, porque ela fez isso a vida inteira. ela é Com o multitarefa, adicional, né? mas ela tem que se cuidar também. E aí também, Davi, o que a Luciana colocou, acho que traz o olhar do homem. Assim, o homem tende a ser mais prático do que a mulher, né? E, por outro lado, a gente, como você bem colocou agora, é multitarefas, né? Nós, desde criança, nós aprendemos a olhar o todo, o cuidado da casa, né? O que a menina brinca? Vamos pensar, né? A Já menina vai de brincar, casinha, de exatamente, vai mãe, brincar de né? casinha, de boneca, mas são vários cuidados mesmo no brincar da menina, né? Não é uma só direção. E aí, assim, por isso que aqui eu tô falando aqui, uma tendência que a Davi colocou, porque se a gente pensar em cérebro masculino e feminino, existem sim algumas facilidades, né? Algumas diferenças aí. E aí o homem ele tende a ser mais lógico, mais objetivo, não que não possa ser diferente, mas ele tem uma tendência maior, né, do que nós mulheres. E aí quando a gente leva isso para o mundo corporativo, né, a mulher ela é capaz de gerir mais facilmente, eu posso dizer, tem uma habilidade maior do que o homem, várias tarefas ao mesmo
mesmo tempo, enquanto o homem, ele tende a ser mais prático, mais objetivo, né, num único ponto só. Então, É que existe aí uma... agora eu acho que o homem é fundamental e as características masculinas também, mas esse novo tempo está pedindo por características femininas. Venha do homem ou venha da mulher. Entender de gente, entender de personalidade, para você trazer o melhor de cada um, isso pode ser exercitado por a mulher e pelo homem. Ser multitarefas, se autoconhecer. Tem muito homem fazendo terapia, coaching para se conhecer e para ser uma melhor liderança na empresa. Isso é muito legal. Assim, não, o que a gente trouxe aqui é uma tendência, né? E a gente, questão da nossa evolução. E olha que bacana, né? Assim, esse olhar assim, de pensar, tem muito homem buscando fazer diferente, assim como tem muita mulher buscando fazer diferente, né? Tem espaço para todo mundo. É por isso que a gente está buscando o quê? Uma igualdade, uma equidade de gêneros, né? Não E assim, né, olhando só para Fábio, a mulher ou para o homem. os negócios são plurais, os Exato. consumidores são plurais, as pessoas têm que ser plurais para entender o consumidor. Perfeito. É isso aí. Gente, a gente está aqui caminhando, né, com o nosso horário. O que eu gostaria de colocar primeiro, assim, eu acho que foi bem importante alguns pontos que foram trazidos aqui para refletirmos juntos, né? Ainda temos muito que evoluir. Penso que já ultrapassamos algumas barreiras. Quando olho isso estatisticamente para o avanço da mulher no estudo, busca de adquirir mais habilidades e competências, vejo que a mulher tem se superado em relação ao homem, inclusive, mas ainda estamos lá atrás no termos reconhecimento e valorização salarial, porque muitas mulheres embora tenham galgado esses espaços, tenham se sacrificado, às vezes dividindo ali uma tripla jornada, né, estudando e buscando titulações e buscando se aperfeiçoar dentro da sua esfera de atuação, ainda persiste essa diferença que me incomoda muito, que é a salarial, porque a gente sabe que a sobrecarga em casa, embora existam aqueles que fazem a sua parte, que eu falo que não tem nada de ajuda, né, Fábio? Não tem nada do marido que me falou ajuda. bastante isso. Não, a casa é de todos. As mulheres ainda abraçam mais essa função e ainda há uma desvalorização nesse meio que a gente precisa correr atrás e olhar para as nossas. Acho que a gente também tem que desenvolver a tal da sororidade, que não pode ser só uma palavra bonita, e que tem que estar nas nossas atitudes diárias, dentro dos espaços em que a gente atua. Davi, tem mais alguma questão que você queira complementar? Eu acho que é importante a gente falar para facilitar o caminho das gerações que estão chegando. Né? Trazer às claras as dificuldades, os nossos avanços, é fundamental para que a gente suavize aí uma trajetória das mulheres que estão com a gente na mesma caminhada. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa pelo chat, né? Também. Se quiserem perguntar, estamos aqui. Eu só gostaria de colocar algumas informações legislativas, só para quem, né, não conhece e tal. Mas desde março de 2023 passou a vigorar a Lei 14.457 de 2022, que instituiu o programa Mais Mulheres e que obriga as empresas a promoverem treinamentos de combate ao assédio. No âmbito da administração pública, deve ser obedecer à Lei Federal 14.540 de 2023, que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública direta, indireta, federal, estadual, distrital e municipal. E também temos a norma regulamentadora número 5, com nova redação dada pela portaria MTP, 4219, que traz a previsão expressa de que os membros da CIPA recebam treinamento sobre o combate ao assédio, além de passarem a ter como incumbência a atuação no combate. Eu acho que é bastante importante isso, para além daquilo que falamos no início, que é desenvolver um programa de integridade ou compliance e com canais de denúncia
que sejam sérios, que tenham acolhimento àquelas vítimas e que assegurem o anonimato, né? Que não seja que a partir do momento em que a vítima trouxe uma questão séria em relação ao assédio, seja ele de ordem sexual ou moral, ela não vire objeto de retaliação ou de fofoca nos bastidores das empresas e das instituições. Denise, um beijo para você, minha querida. Fábio, quer fazer alguma colocação para encerrarmos? Eu quero, bom, primeiro eu quero agradecer a Davi aqui, né? Quero dizer que foi muito bacana a gente aprender, eu aprendi pelo menos aqui um pouco mais sobre uma área de atuação que não é a minha atualmente, mas que o quanto a gente precisa crescer, né? Como ser humano e cada vez mais acho que o grande ensinamento é a gente olhar para a gente como na sua totalidade, né? Não só como vocês colocaram no começo, como uma fatia, uma parte de, né? Mas sim como um todo, né? A gente doar um pouquinho para cada papel que a gente atua na vida, né? E acho que cabe aqui algumas palavras como respeito e especialmente o limite que a gente coloca para as pessoas, né? Então, enquanto a gente precisa ainda evoluir aí, infelizmente, porque a gente está falando em pleno 2024, que ainda existe sim uma disparidade muito grande entre homens e mulheres, mas fica aqui esse olhar para o ser humano como um todo. Somos todos humanos, né? Não existe uma diferença entre nós. Então, eu acho que cabe essa reflexão de acolhimento, né? Acolhimento diante de quem está passando por dificuldades, a questão do assédio, de você saber se colocar no lugar do outro, entender o momento que está sendo vivenciado ali, para que evitar que a pessoa peça para sair e também evitar doenças, né? Doenças mentais que essa pessoa certamente, físicas e mentais, que certamente ela vai desenvolver. Então, acho que fazendo um breve resumo aí do que a gente colocou um pouquinho hoje, acho que é isso. Obrigada, Davi. Obrigada a todo mundo que Obrigada a assistiu. vocês, tá? Foi uma delícia compartilhar o espaço aqui com duas primas e amigas que eu quero também. Meninas, e a todos e a todas que nos acompanham, vou aqui eu fazer uma propaganda. Bom, nós lançamos recentemente o livro Mulheres na Advocacia Criminal e eu contribuí com um artigo sobre o tema de hoje, compliance como instrumento de enfrentamento à violência de gênero nos espaços laborais. Eu vou sortear um livro vou colocar ali no meu feed as regras para o sorteio. Aqueles que tiverem interesse, por favor, participem. E aí eu faço a remessa para quem for o ganhador ou ganhadora desse livro. Espero que gostem. Podem mandar suas dicas também, sugestões. Não esqueçam de curtir, compartilhar se essa live fez sentido para você e você entende que ela pode contribuir com outras pessoas. Por favor, será uma imensa alegria para todos nós. E é claro, o Instagram ou o YouTube vão entender que esse assunto é relevante e vão distribuí-los para mais pessoas. E quem sabe a gente comece por aqui um trabalho de formiguinha para mudar, virar a chave aí desses espaços laborais para que a gente tenha, de fato, mais equidade, mais inclusão, mais diversidade e mais humanidade dentro do nosso espaço de trabalho. Davi, mais uma vez quero te agradecer a sua presença leve, muito competente, como sempre, e sabe que é uma honra ter você do meu lado, não só como minha prima, mas como minha amiga e também como minha parceira de trabalho, que para quem não sabe, eu e a Davi trabalhamos juntas nessa esfera do compliance, ela com toda essa expertise dela, e toda a experiência que ela tem, riquíssima na questão de gestão de equipes, de RH, e com quem eu tenho aprendido muito. Então, muito obrigada mais uma vez, Davi, e eu espero que a gente possa fazer outras e trazendo aqui resultados daquelas empresas que a gente já tem visto mudarem a camisa, porque está na hora da empresa mudar um pouquinho a sua camisa, e as coisas têm funcionado bem para todas as partes, né? Tanto para a empresa quanto para as pessoas para os colaboradores e colaboradoras.
É isso aí, gente. Obrigada a todos e todas. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem, às 20 horas, nós falaremos sobre o direito dos nossos pets. Então, venham com a gente. Esperamos vocês. Beijo. Beijo. Tchau, meninas. Beijo, Tchau, tchau. Davi. Tchau, Fábio. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.